Saudações aos amigos filósofos ou amantes da sabedoria, especialmente dessa sabedoria eterna marcada pela vocação do todo e da unidade que vem a ser a filosofia perene. Estamos iniciando este curso sobre o perennialismo e seu impacto na sociedade atual. Este curso almeja apresentar uma visão fidedigna e primordial da filosofia perene, por assim dizer. Trataremos aqui de definir a filosofia perene e falar da formação do filósofo perennialista, assim como dos tipos e das modalidades de perennialistas que pode haver, em termos verticais e horizontais. Esta série promete então tirar todas as suas dúvidas sobre o perennialismo, e para aquilo que não ficar claro, você pode colocar as suas questões na seção de comentários sob este vídeo, onde também estarão os nossos contatos. Para acompanhar este curso, basta se inscrever em nosso canal, dar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. Comente e compartilhe também com suas redes sociais. Além disso, você pode ter acesso a uma ampla rede de informações complementares, através dos vídeos e videoséries disponíveis em nossos canais educativos, assim como por nossos blogs e através de mais de uma centena de livros afins que constam nos catálogos do editorial Agartha. Os links estarão todos na área de descrições do vídeo desta postagem na plataforma. Pois bem, parece que o perennialismo chegou de vez ao nosso país, neste novo momento de mudanças culturais e políticas locais e também mundiais. Autores engajados ou inspirados pela filosofia perene se revelam cada vez mais influentes em todo o mundo. E isto não é de surpreender, na medida em que somente o perennialismo atende por aquela verdadeira dimensão holística ou ecumênica da vida, incluindo nisto todo o conjunto da sociedade, não se reduzindo, pois, a um esoterismo individualista qualquer, sem tampouco representar, por outro lado, uma religião de massa. As transformações culturais trazidas pelo novo milênio já vinham recolocando as doutrinas perennialistas na ordem do dia, coisa natural à medida em que as grandes sínteses culturais avancem, da mesma forma que as próprias crises culturais, é claro. E, no entanto, ainda existe muito a esclarecer a respeito, para remover os mal-entendidos que possa suscitar uma cosmovisão tão ampla e tradicional. Quase inevitavelmente, a difusão desta filosofia passa em nossos dias pelo crivo de autoridades menores, reduzindo e distorcendo o espírito tradicional. Mesmo o celebrado René Guénon, sinônimo de perennialismo para muita gente, não passaria de um expoente secundário da filosofia perene, de forma mais ou menos semelhante a como o próprio Platão tentou resgatar e adaptar as bases da cultura antiga num mundo em transição. Platão, que para muitos ainda é o expoente máximo da filosofia, seria considerado, no entanto, apenas um sábio mediano na alta antiguidade, e ele certamente sabia disto. Entendo que todas essas afirmações possam soar assombrosas em nossos dias, mas permitem sugerir sobre a verdadeira vastidão desta ciência-filosofia que tem erigido a sabedoria das idades em todos os campos do conhecimento, e, sobretudo, na sua harmônica unificação. As críticas ocidentais ao perennialismo partem sobretudo do setor católico, porque muitos perennialistas ocidentais elegeram o catolicismo como uma tradição relativamente preservada de filosofia perene,
apesar das dificuldades existentes por parte de alguns setores religiosos de reconhecer isto, sobretudo pelo preconceito ou tabu contra os saberes misteriosóficos, por assim dizer, como tema supostamente contraposto à graça divina, como se aquele que se acha solidamente fincado na fé não estivesse protegido e orientado nos caminhos do saber. Estes católicos que pretendem julgar o perennialismo através de seus expoentes modernos incorrem no mesmo erro daqueles que condenam a própria Igreja em função dos erros dos padres. É a velha falácia de querer jogar fora a água suja com o bebê junto. Mas é lamentável que certos católicos não reconheçam a contribuição que os perennialistas têm alcançado realizar em favor da sua tradição, cujos alicerces têm sido severamente reduzidos enquanto cultura universal, através dos avanços modernistas que têm solapado as bases de todas as tradições mundo afora. Mais precisamente, estamos falando da questão política, uma vez que o catolicismo nunca deveria fomentar uma completa oposição entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, porque, afinal, estas são as chaves duplas de São Pedro, as quais somente funcionam realmente quando interconectadas. Os perennialistas de visão eclética não são necessariamente maus católicos infiltrados. Eles são apenas pessoas com vocação política e intelectual definida. Tampouco se pode impor padrões de exegese dos mistérios a todos, porque as pessoas são diferentes e se acham muitas vezes em condições distintas de evolução. Não se pode reduzir os membros da Igreja a um único perfil. Isto seria anticatólico ou anti-universal. E seria como dar um tiro no próprio pé, porque com isto os católicos estariam privando-se da dimensão política e intelectual, por exemplo, transformando-se na prática numa caricatura de protestantes, subjugados por mentalidades realmente estranhas e até pelas forças da anti-religião. Os perennialistas têm realizado um esforço específico numa direção restauradora, que na verdade também representou o fator capital para René Guénon aderir ao Islã, no entendimento de que os governos islâmicos seriam mais teocráticos. Outro tanto buscou fazer Júlio Zévola na Itália e na Alemanha, já numa vertente mais aristocrática. Os perennialistas atuais também têm aproveitado as ondas conservadoras para fomentar suas ideias, começando pela Rússia, onde o resgate das tradições culturais soa especificamente necessário, após várias décadas de cultura socialista real descaracterizante. Sim, porque a filosofia perene remete à sociedade integral, perdida na prática sob a onda avassaladora do humanismo, simbolizado pelo dilúvio universal que sucumbe o mundo nas ilusões temporais, um humanismo que, de humanitário, nada ou pouco possui. A própria Igreja Real perdeu muito do seu catolicismo, isto é, o seu universalismo, sob o avanço do iluminismo que propalou as luzes fátuas da razão objetiva e mundana. De tal forma, o catolicismo se descaracterizou que passou a defender a livre iniciativa liberal mais própria do protestantismo, nascido da corrupção a que o corpo da Igreja se entregou a partir do final da Idade Média. Desde já, porém, devemos deixar claro que a verdadeira doutrina perennialista é holística e transcendentalista, partindo das bases sociais para produzir um dinamismo cultural perpétuo na sociedade, orientada também por fontes superiores unificadas, tal como se buscou expressar através da sinarquia, como sistema plurissocial verdadeiramente universal. Neste sentido, trataremos também de contextualizar o perennialismo dentro da evolução humana,
demonstrando a partir de que momento ele se fez realmente presente na história, de uma forma mais regular e permanente, por assim dizer. Demonstraremos, por fim, que tem havido muita incompreensão em torno do perennialismo em nosso país e no mundo, e que esta situação possui causas diversas e generalizadas. Trataremos de deixar claro que os verdadeiros perennialistas lamentam profundamente a incompreensão dos mistérios e da tradição, não apenas por parte dos leigos difamadores, mas também por causa dos aventureiros esotéricos e ainda dos religiosos dogmáticos, os quais são não raro piores que os próprios leigos, por ser a grande causa do ceticismo e do grave divórcio entre a ciência e a filosofia no mundo moderno. Aquilo que definimos, enfim, como esquizofrenia cultural, que é um traço marcante da modernidade dita iluminista. De modo que nós jamais iremos admitir que se nos atribuam as visões distorcidas de uns e de outros a respeito das questões tradicionais. E estamos falando de coisas como criacionismo, astrologia, reencarnação, terra plana e mundos intraterrenos, entre muitos outros conceitos tradicionais, que costumam, não obstante, ser gravemente distorcidos e até mesmo anunciados de forma errônea e modernizada, apesar da luz que trazem os perennialistas sérios e os exegetas das tradições comparadas, contra suas reais bases simbólicas e ontológicas, já que os antigos não se preocupavam muito em fazer ciência no sentido que os modernos dão ao termo, que é esta ciência pela ciência ou pelo lucro ou pelo poder. Por isto é que temos rebatizado vários destes saberes com o terminal Sofia, sabedoria, como em astrosofia, geosofia e sociosofia, pois a visão que se possui destas coisas dentro das verdadeiras escolas de iniciação é completamente diferente da visão média dos esotéricos, assim como daquela que nutre o vulgo. Aliás, elas nada têm a ver com as grandes massas, e algumas vezes estão até destinadas a transformar estas massas amorfas em coletividades livres e orgânicas. Lamentamos profundamente quando alguém pensa que um simples estudo de religiões comparadas possa comprometer a sua fé, quando isto não é verdade. Mal seria possível dizer que exista alguma religião que não tenha sofrido influências de muitas outras. Mas podemos dizer, sim, que muitas religiões redigeriram e fizeram avançar aquilo que as anteriores propuseram em outras épocas. Todo dogma é a sombra de uma verdade revelada que perdeu o seu brilho, ao cair em mãos leigas ou ser entregue a guardiões menos habilidosos. Mas tampouco estamos com isto defendendo necessariamente a visão de outros perennialistas ou candidatos a tal sobre todas estas questões. Temos uma visão própria e original das coisas, fiel ao espírito da verdade que norteia a sabedoria das idades. Não temos parte com o dogma ou a superstição, com a treva ou a ignorância. Os verdadeiros perennialistas são criaturas adamantinas. São os cultores da mente de cristal, espíritos prismáticos ou renascentistas, capazes de orquestrar a verdadeira diversidade da vida, como sementes viventes da humanidade do futuro.
Em termos objetivos, existem dois grandes motivos para o crescimento do perennialismo na América Latina e no mundo. Se trata da necessidade de colocar os alicerces tradicionais da nova civilização, sem os quais ela jamais poderá deslanchar de fato. Isso deve ser realizado pontualmente na América Latina, sobretudo no Brasil, onde um quadro de cosmologia social já vem sendo implementado através dos séculos, tendo em vista a formação da nova raça raiz. O Brasil é um local ideal para a implementação do perennialismo, portanto, pois a formação de uma grande nação demanda a colocação das bases sociais completas e tradicionais. Por esta razão, o país está sendo premiado com uma nova Matesis, ou Projeto Mundial de Civilização. O presente curso se insere nos esforços de revelações finais anunciadas pelos grandes mensageiros dos últimos séculos, nos termos da reabertura das escolas de mistérios, o que não se limitaria, no entanto, meramente a reabrir centros de instrução, como arcas de sabedoria, sempre necessárias, mas volta-se desde já, propositivamente, para a sociedade no seu conjunto, pressentindo que o mundo começa a demandar a unidade e a se capacitar para voltar a fazer dos mistérios temas das suas instituições. É o esforço final, enfim, da transposição da escola iniciática fechada para a sociedade iniciática aberta, promovendo a educação permanente de alto nível e, em decorrência, a própria iniciação coletiva, que abre as chamadas raças raízes ou as novas civilizações, com todas as mudanças necessárias de paradigmas culturais que os tempos demandam.